Beleza. Galera, é o seguinte. Na nossa aula de terça-feira, a gente começou um dos assuntos que mais... um dos assuntos da citologia que mais o Enem cobra, que é respiração celular. Na verdade, mecanismo energético, os mecanismos energéticos, o Enem gosta muito de cobrar, principalmente respiração celular e fotossíntese. E aí, por que ele gosta tanto? Porque ele já entra no assunto de organela citoplasmática, porque respiração celular é feita pelas mitocôndrias e fotossíntese é feita pelos cloroplastos. O grande intuito aí, na verdade, desses dois mecanismos é produzir a molécula energética das células, que é o ATP. A gente viu na nossa aula de terça que a respiração celular e a fotossíntese são responsáveis pela produção de ATP. E a gente viu que o ATP ele é formado por 3 moléculas de fosfato, por isso que ele é chamado de trifosfato, adenosina trifosfato. São 3 moléculas de ATP, e quando a célula precisa de energia para fornecer essa energia para realizar a fisiologia celular, para realizar todo o metabolismo da célula, um desses fosfatos do ATP é quebrado. A ligação com os outros fosfatos, porque como tem 3 fosfatos, aí esse fosfato é ligado a esse é ligado a esse, são 3 fosfatos, adenosina trifosfato, e aí o que acontece? Esse fosfato aqui é quebrado, a quebra, a separação desse fosfato, são 3, desse fosfato com os outros, vai liberar energia, e essa energia que é utilizada por toda a célula. Então, o grande intuito, na verdade, da respiração celular, na verdade, o grande intuito de todos os mecanismos energéticos que a gente vai estudar, e eu até falei na aula de terça que são 4 mecanismos: respiração celular, fermentação, fotossíntese, quimiossíntese, na verdade, é a produção desse ATP. Massa? E aí a gente falou que, no caso das células que possuem mitocôndrias, elas vão realizar um processo que é chamado de respiração celular. Fala. Quando for mandar a pergunta, João, já manda a pergunta direto, que aí eu já paro, e aí você está digitando, já manda direto. Eu já paro e já leio. Massa? Vamos lá. Então, a gente começou a falar sobre respiração celular. Respiração celular isso, na verdade, é um armazenamento de energia. Tá ligado? A forma que a célula vai produzir, isso a gente está falando da energia celular. Dentro da célula, não é nos músculos. Não é o armazenamento de reserva de energia nos músculos. Glicogênio, por exemplo, é o armazenamento de glicose. Isso acontece com o fígado e nos músculos. Isso precisa entrar nas células em forma de glicose. Tá ligado? O que a gente está vendo aqui, na verdade, é o que está acontecendo dentro da célula. Não é como o organismo está armazenando essa glicose. De que forma está armazenando essa glicose? A gente já estuda como acontece essa produção. Massa? Então, a gente falou sobre o processo de respiração celular, e a gente viu que a respiração celular, na verdade, acontece em 3 etapas. A chamada glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Das 3, a gente viu 2, que são a glicólise. O que, na verdade, é a glicólise? A glicólise, pelo próprio nome diz, na verdade, vai ser a quebra, degradação da molécula de glicose. Essa primeira etapa, ela acontece no citoplasma. A partir do momento que a glicose ela é quebrada, ela vai induzir a produção de 2 moléculas, 2 substâncias. Essa substância é o chamado ácido
pirúvico. Então, a partir do momento que acontece a quebra da glicose, vai acontecer a formação do ácido pirúvico. Só vai produzir isso? Não. Inclusive, a gente viu na terça também que, além da formação do ácido pirúvico, existe a liberação de moléculas de hidrogênio, H+, e liberação de elétrons. Esse H+, e esses elétrons vão ser transportados para a última fase da cadeia respiratória, que é chamado de cadeia respiratória, a última etapa da respiração celular, que é chamada de cadeia respiratória. Essa última etapa ela vai acontecer numa região das mitocôndrias que é chamado de cristas mitocondriais. São aquelas dobrinhas que acontecem dentro da mitocôndria. E aí, quando acontece a formação desse piruvato, desse ácido pirúvico, na verdade, a gente vai ver que existe a liberação desses hidrogênios e desses elétrons. Existe, na verdade, um transportador desses hidrogênios e desses elétrons para a última etapa. Ou seja, esses H+, e esses elétrons liberados na formação do ácido pirúvico vão ser pegos por um transportador de elétrons que é chamado de NAD. Por isso que na formação do ácido pirúvico existe a formação de uma substância chamada de NADH ou NADH+. Esse H+, na verdade, é o hidrogênio que é liberado na formação do ácido pirúvico. O NAD pega, leva esses H+, e esses elétrons liberados na quebra da glicose do citoplasma para as cristas mitocondriais. A partir do momento que acontece a produção do ácido pirúvico através da quebra da glicose, vai existir a produção de 4 moléculas de ATP, sendo que na formação do próprio ácido pirúvico, desses 4 ATPs produzidos, 2 são utilizados, e é por isso que a glicólise ela tem um saldo de 2 ATPs. Por isso, por isso que quando a gente vai olhar qual é peraí. Eita, peraí, pessoal, botei no slide errado. Peraí, deixa eu sair aqui. Show, peraí, galera. Deixa eu voltar aqui um pouco. Agora sim. Deixa eu voltar aqui, pronto, agora deixa eu espelhar de novo. Agora, pronto, ó. Agora sim, é o mesmo, mas tem uma partezinha que é diferente. Ó. Então, quando existe a formação, vou botar aqui a canetinha, show, ó. Quando existe a formação dos 2 ácidos pirúvicos a partir da quebra da glicose, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a produção dos 2 ácidos pirúvicos e a produção de 2 transportadores de elétrons e de H+, ó, que é chamado de NADH, e 2 ATPs produzidos, ou seja, 2 moléculas de ATP. Mas você vai ver o vídeo, você vai ver que é tranquilo, quando você pegar a prova, quando você assistir. Massa? Então, o que acontece? Primeira etapa, a etapa da glicólise. A glicose é quebrada. Na quebra da glicose, formação de 2 moléculas de ácido pirúvico. Formou o ácido pirúvico, tem liberação de H+, existe um transportador desse H+, que vai levar os H+, do citoplasma, onde acontece a glicólise, para a última etapa, que é a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais. Então, vai produzir 2 NADH e 2 ATPs, ok? O que é que eu vou precisar saber aí da primeira etapa da respiração celular? O que é que eu vou precisar saber da glicólise? Eu vou precisar saber justamente isso, o que é produzido. E o que é produzido? Ácido pirúvico, 2 moléculas, NADH, transportador de hidrogênios, transportador de elétrons e 2 moléculas de ATP. Show de bola? Mas todo esse processo vai acontecer lá no citoplasma. A partir do momento que esse ácido pirúvico ele é produzido no citoplasma, vai acontecer a entrada desses ácidos pirúvicos na mitocôndria. E aí entra na região interna da mitocôndria, que é chamado de matriz mitocondrial. Ou seja,
Cada ácido pirúvico desse, na matriz mitocondrial, vai passar pela segunda etapa da respiração celular, que é chamado de ciclo de Krebs. São 2 ácidos pirúvicos. Cada um deles vai passar por um ciclo de Krebs. Então, vai acontecer 2 ciclos de Krebs. Cada ciclo de Krebs para cada ácido pirúvico produzido. Ou seja, cada ácido pirúvico que vai ser liberado na glicólise vai entrar na mitocôndria, vai chegar lá na matriz mitocondrial e lá na matriz, esse ácido pirúvico vai passar por um processo de conversão. A partir do momento que esse ácido pirúvico passa por uma conversão, ele vai produzir uma substância que é chamada de acetil. Olha aqui, ó. Acetil. Esse acetil vai se juntar a uma substância que é chamada de coenzima A, formando uma substância chamada de acetil-CoA. A partir do momento que o ácido pirúvico entra na matriz e converte em acetil, vai acontecer a liberação de gás carbônico, ó, e um hidrogênio, que vai se ligar também a um transportador de elétrons, que é o NAD. E aí vai formar o chamado NADH. Para cada ácido pirúvico que entra na mitocôndria, vai ser liberado na conversão, ou seja, vai ser liberado quando o ácido pirúvico se transforma em acetil, vai ser liberado uma molécula de gás carbônico e um hidrogênio que se liga ao transportador, formando NAD. Só que são 2 ácidos pirúvicos, são 2 ciclos de Krebs. Por que são 2? Porque esse ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria, mas esse aqui também produzido também vai entrar na mitocôndria. Então, eu tenho 2 ácidos pirúvicos. Se cada um deles vai passar por conversão para formar o acetil, então, se cada um deles vai liberar uma molécula de gás carbônico e um hidrogênio, como entram os 2 na conversão, os 2 juntos, na conversão vai ser liberado 2 gás carbônicos e 2 NADH. Isso na conversão. E o que é que acontece na conversão? Na conversão, o ácido pirúvico se transforma em acetil. O acetil se liga com a enzima A, formando uma substância que é chamada de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai entrar no ciclo de Krebs propriamente dito, que é essa gama de reações que ocorre, ó, tá vendo, ó? Preciso saber todas essas substâncias? Não, não há necessidade disso, tá ligado? Não há necessidade. O que eu quero que vocês saibam é só justamente essas 2 substâncias aqui, ó. Por quê? Porque a partir do momento que a acetil-coenzima A entra no ciclo de Krebs propriamente dito, esse acetil vai se juntar com uma substância que é chamada de oxalacetato, e essa junção dos 2 vai formar uma substância que é chamada de ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs ele é chamado de ciclo do ácido cítrico, porque é o ácido cítrico produzido quando o acetil-coenzima A se junta com o oxalacetato, é o ácido cítrico que vai começar a gama de reações. E essa gama de reações, essa gama de substâncias produzidas vai ser responsável por liberar mais H+, e mais elétrons. E aí esses H+ liberados e esses elétrons liberados vão ser também transportados para as cristas mitocondriais, através também de transportadores. E aí, nesse caso, forma-se um NADH, lembrando que o NAD é um transportador de elétrons, ó, mais um NADH, mas também vai produzir um transportador que é chamado de FAD. Ele também é um transportador de elétron. E aí ele vai produzir uma substância que é FADH2. Além da produção desses transportadores de elétrons no ciclo de Krebs propriamente dito, vai acontecer a produção de uma molécula de ATP, só uma. Ou seja, para
um ciclo de Krebs, para uma gama de reações, vai acontecer a liberação de 1, 2, 3 NADs, vai acontecer a liberação de 1 FADH2 e vai acontecer a produção de uma molécula de ATP. Ah, lindo, mas são 2 ciclos de Krebs. Realmente, são 2. Por que são 2? Porque eu tenho 2 ácidos pirúvicos que entram na mitocôndria. Esse ácido pirúvico, na conversão, vai produzir o quê? Um gás carbônico e um NADH. Esse ácido pirúvico entra no ciclo de Krebs. E aí ele vai liberar 3 NADs, um FADH2 e um ATP. Esse ácido pirúvico também entra na mitocôndria. Ele vai produzir o quê? Um gás carbônico e um NADH na conversão. Depois dessa conversão, entra no ciclo de Krebs. E aí vai produzir o quê? 3 NADH, um FADH2 e um ATP. Juntando os 2 ácidos pirúvicos que entram na mitocôndria, o ciclo de Krebs vai ter um saldo de quê? Vai ter um saldo de 6 gás carbônicos, 6 gás carbônicos. Por que 6? Eu tenho, ele está perguntando aqui, não, foi só 6 gás carbônicos. Por quê? Olha, porque como são 2 ácidos pirúvicos, eu tenho a liberação de 2. Beleza. Se a gente for contar só um ciclo de Krebs, 1, 2, formam 4. Mas tem um outro ciclo de Krebs, são 2 ácidos pirúvicos, não são 2 conversões? Aí vai ser mais 2. Então, 5, 6. Então, no final do ciclo de Krebs, eu tenho 6 moléculas de gás carbônico. A mesma coisa acontece com o NAD. Na conversão, a cada ciclo, 1. Mas como são 2 conversões, porque são 2 ácidos pirúvicos e entram, produz 2 NADs. E aí, no ciclo, 1, 2, 3. Nesse caso aqui, formam quantos? 1, 2, 3, mais 1 da conversão, 4. E aí tem o outro ciclo de Krebs. Aí, mais 1 NAD da conversão, mais 3, né, formam 8 NADs. Ou seja, no final do ciclo de Krebs, contando os 2 ciclos, porque são 2 ácidos pirúvicos, eu tenho a produção de 8 transportadores de hidrogênios, 8 NADH. Além disso, eu tenho 2 FADs. Por quê? Porque para cada ciclo de Krebs é produzido 1. Como são 2 ciclos, 1 para 1, 1 para outro, junta 2. E no final, eu tenho só 2 moléculas de ATP. Ou seja, o ATP de um ciclo, o ATP de um ciclo, no final das contas só tem 2 ATPs. E aí, até comentei, 2 ATPs é muito, é pouco, pouquíssimo. Para você ter uma ideia, é produzido mais de 30 na última etapa. A quantidade de ATP que tem que ser produzido dentro da célula é muito grande. Por quê? Porque a célula necessita de uma grande quantidade de energia para realizar o seu metabolismo e a sua fisiologia. Então, o que é que eu preciso saber nessas 2 etapas? Professor, estou morrendo de medo. Por quê? Porque quando eu vejo uma imagem dessa, parece que eu preciso saber de tudo isso. Não, não há necessidade de saber. Não há. O que é que eu vou precisar saber? Na primeira etapa, que é a glicólise, eu preciso saber só que a glicólise é a quebra da glicose e a formação dos 2 ácidos pirúvicos. Nessa formação, eu tenho a produção de 2 NADH. O que é um NADH? É um transportador de hidrogênios, H+, e de elétrons. E eu tenho a produção de 2 moléculas de ATP. No ciclo de Krebs, são 2 ciclos, porque são 2 ácidos pirúvicos produzidos. O que é que eu vou precisar saber? Eu vou precisar saber que existe a produção do ácido cítrico, olha ele aqui, existe a conversão do ácido pirúvico para formar o acetil, e eu tenho esse saldo, que é o quê? 6 moléculas de gás carbônico, 8 moléculas de NADH, 2 de FADH2 e 2 de ATP. É o que eu preciso saber. Por quê? Porque as questões vão cair em cima disso. Beleza? Ou seja, vou dar uma dica. O cara que tem dificuldade de saber, o aluno que tem dificuldade de saber esse assunto, e quando cai respiração celular, o que é que ele pensa logo? Vamos entrar no assunto de respiração. O que é que a gente estuda na respiração? Vamos pegar lá o 8º ano, o que é que vocês aprendem? Que o pulmão, ele faz 2 movimentos. Um movimento de inspiração
entrada de oxigênio e movimento de expiração, saída de gás carbônico. Não é isso? Beleza. Show. Aí o que é que o aluno pensa logo? Esse oxigênio que entra vai para todas as células do corpo para produzir energia. Mas, a partir do momento que entra oxigênio nas células, sai gás carbônico. Não é verdade? Depois o chat está aí para dizer isso. Ó, o que é que vocês aprendem? Entra oxigênio, sai gás carbônico no pulmão, entra oxigênio nas células, sai gás carbônico pelas células. Ou seja, lá no fundamental vocês aprendem o quê? Que a respiração celular é glicose mais oxigênio, ou seja, a glicose absorvida na alimentação, mais o oxigênio absorvido na respiração pulmonar, produz energia, que é o ATP. Só que, além de produzir energia, o que é que também é produzido? Água mais gás carbônico. Não é verdade? Fórmula geral da respiração celular. Glicose mais O2 forma gás carbônico mais água. Inclusive, quando a gente está lá no fundamental, a gente aprende que na fotossíntese é o contrário, né? O que as plantas fazem na fotossíntese? Gás carbônico mais água, produzindo glicose mais oxigênio. É ou não é? É ou não é, galera? Pode lembrar aí. Então, normalmente, o aluno, quando ele chega nas provas, ele acha que, como entra oxigênio e sai gás carbônico, como entra glicose e é liberado, é produzido água na respiração celular, normalmente ele pensa que o gás carbônico produzido na respiração celular vem do oxigênio. E não vem. Pelo amor de Deus, não vem, não. Mas, professor, por que não vem? Porque não é. Se você olhar tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, em momento algum a gente falou de oxigênio. Momento algum. É verdade. O que é que está entrando aqui? Aqui está entrando só glicose. E está liberando o quê? Gás carbônico. Na verdade, o gás carbônico que a gente libera na respiração celular, na verdade, ele é derivado da quebra da glicose, não é do oxigênio. E isso é cobrado nos vestibulares. Para ver se o aluno ele conhece as etapas da respiração celular. Muito cuidado. Toda vez que a gente falar que o gás carbônico é liberado da respiração celular, porque, lógico, se a gente libera gás carbônico pelo pulmão, processo de expiração, esse gás carbônico está vindo das células. Massa. Esse gás carbônico, ele sai da célula quando entra oxigênio, mas ele não é derivado do oxigênio. Ele é derivado da quebra da glicose. A glicose, na primeira etapa, é quebrada, forma ácido pirúvico, esse ácido pirúvico entra na mitocôndria e aí sim acontece a produção de CO2. Onde o CO2 está sendo produzido? Está sendo produzido na conversão do ácido pirúvico, olha aqui, ó, na conversão do ácido pirúvico e no ciclo de Krebs propriamente dito. Ou seja, essas 6 moléculas de gás carbônico estão sendo liberadas a partir do momento que a glicose ela entra na célula, passa pela glicólise e passa pelo ciclo de Krebs. Ou seja, gás carbônico é derivado dessas 2 etapas. E essas 2 etapas só ocorrem a partir do momento que entra a glicose na célula. Que massa, né, velho? Tá ligado? Então, a partir de hoje, quando a gente, se for perguntado em alguma questão se esse gás carbônico é derivado do oxigênio, não é. Não é. É da quebra da glicose. Show de bola? Então, muito cuidado com isso. Passa? Porque quando a gente vai estudar respiração celular, a primeira coisa que a gente pensa é na equação geral. É o que normalmente o aluno chega no fundamental para o médio, é sabendo a equação geral da respiração celular. Normalmente ele aprende lá no 8º ano.
Então, glicose mais O2 produz gás carbônico e água. Poxa, está entrando oxigênio, está saindo gás carbônico. Então, ele pensa logo que o gás carbônico é derivado do oxigênio. Não é. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Beleza, é uma hematose, uma troca gasosa. Mas esse gás carbônico não é derivado do oxigênio. Ele é derivado da glicose. Então, quando a glicose, olha, João, quando a glicose ela entra na célula, ela é degradada por enzimas e aí forma o ácido pirúvico, esse ácido pirúvico produzido no citoplasma entra na mitocôndria. Entra numa estrutura da mitocôndria que é chamado de matriz mitocondrial. É o meio, é a estrutura interna da mitocôndria. Lá, esse ácido pirúvico passa por um processo de conversão, produz gás carbônico, que produz gás carbônico também no ciclo de Krebs. Ou seja, tanto esse gás carbônico aqui, tanto esses dois gás carbônicos aqui, e no final das contas, nos dois ciclos de Krebs são produzidos 6 gás carbônicos, 6 moléculas, esses 6 gás carbônicos estão vindo diretamente daqui, ó. Não é de O2. Você pode ver que em nenhum processo aqui que eu mostrei oxigênio, nenhum. O oxigênio não está entrando nessas duas etapas. Não está. Show de bola? A gente diz que a respiração ela é aeróbica, porque tem presença de O2, mas nessas duas etapas iniciais não tem ainda oxigênio. Não tem. E o oxigênio vai entrar onde? Vai entrar na última etapa, que a gente vai entrar agora. Fala. Digitando aí que eu vou passando. FADH e NADH são transportadores de elétrons. Toda a produção de ácido pirúvico e toda reações do ciclo de Krebs vai ficar liberando o H+. E a partir do momento que libera H+, libera também elétrons. Então, o FADH2 e o NADH são transportadores de elétrons e transportadores de H+, que vão ser transportados. Na verdade, o H+, e os elétrons que são produzidos na quebra da glicose lá no citoplasma não pode ficar no citoplasma. Então, existe um transportador que vai pegar eles e vai levar para dentro da mitocôndria. Na mitocôndria, existe uma estrutura que é chamada de cristas mitocondriais. É onde acontece a última etapa da respiração celular. Então, esses transportadores, eles vão pegar esses elétrons, tanto produzido no citoplasma, quanto liberados, né, na verdade, na matriz mitocondrial, e vão levar lá para as cristas. O que são cristas? A mitocôndria, ela tem uma membrana externa e ela tem uma membrana interna, só que a membrana interna ela vai fazendo essa aqui, ó, essas curvinhas. Essas curvinhas é que são chamados de cristas mitocondriais. Show? Então, todo o H+, todos os elétrons liberados nessas duas primeiras etapas tem que ser transportado para lá. Por quê? Porque o H+, e os elétrons vão ser utilizados para a produção de ATP. Aí a produção ela é muito grande. Por quê? Porque lá na última etapa, eu vou ter proteínas e enzimas responsáveis justamente por essa produção de ATP, pegando todo o H+, e todos os elétrons liberados nessas duas etapas. Então, na verdade, o principal intuito aí dessas duas primeiras fases é justamente a liberação desse H+, e desses elétrons. Isso, na verdade, também é um transportador. Também é um transportador. Tem a mesma função do NAD, a mesma. Isso. Beleza? Pronto. A partir do momento que termina o ciclo de Krebs, aí o que acontece? Todos esses elétrons e todos esses H+, eles vão ser levados lá para a última etapa. E a última etapa a gente inicia agora, que é a cadeia respiratória. Eu precisava fazer justamente esse gancho para que vocês entendam, primeiro, recapitular o assunto e também pegar o gancho para que vocês entendam para onde é que vai esses NADH produzidos e todo esse FADH2, na verdade, todos os H+, e todos os elétrons liberados, tanto na glicose
quanto no ciclo de Krebs. E aí eles são transportados, na verdade, para a última etapa, e essa última etapa é chamada de cadeia respiratória. Tá? Em alguns livros, vocês podem ver com o nome de chamado de fosforilação oxidativa. Onde é que ela vai acontecer? Ela acontece, na verdade, numa parte da mitocôndria, que é chamado de cristas mitocondriais. Tá ligado? Se a gente for recapitular, na verdade, se você pegar a aula de ontem, você vai ver que quando a gente falou sobre mitocôndria, você vai ver que a mitocôndria ela é assim, ó, tem uma membrana externa, dentro da membrana externa vai ter uma membrana interna, só que a membrana interna ela tem como se fossem umas curvinhas assim, ó. Essas curvinhas, na verdade, que é encontrado na mitocôndria, é que é chamado de cristas mitocondriais. Então, as cristas mitocondriais, elas vão ser encontradas na membrana interna. Então, essa aqui é a membrana externa. Vou botar aqui o nome. E, beleza? Ó. E essa aqui, ó, é a membrana interna. Vamos botar aqui, ó. Show. Essas dobrinhas aqui, ó, são as cristas mitocondriais. Essa terceira etapa vai acontecer aqui. E essa região aqui dentro, ó, que eu vou até pintarzinha aqui, ó, vermelho aqui, ó, tá vendo? Toda essa região aqui que eu estou pintando, essa região é onde acontece a segunda etapa da respiração, que é chamado de matriz mitocondrial. Ácido. Tem, aí eu vou mostrar para vocês o que é que a membrana, o que é que a hemácia faz para não ficar ácido. Quando tem H+, vai ficar ácido, é verdade. Aí não pode ficar ácido a hemácia, a mitocôndria, não pode ficar ácida. Aí o que acontece, tem uma coisinha que justamente ocorre para justamente tirar essa acidez. Ligado? Ó, essa última etapa, na verdade, 9h30 hoje. São 8h15, no instante passa. Ó. Essa última etapa é a etapa que acontece com a participação de oxigênio. Na verdade, é a única etapa que é aeróbica, né? O oxigênio, na verdade, ela vai entrar aqui. Como é que ela vai entrar aí? Qual é a função dela? Inclusive, já caiu no Enem, eu vou chegar aqui para vocês, tá certo? O que é que vai acontecer? Ó? Todos os transportadores, essa etapa aqui é a mais complicadinha. Todos os transportadores, NADH, FADH2, todos eles traduzidos, todos eles vão para cristas. Beleza? As cristas mitocondriais, que é essas. Show de bola. O que acontece? Se você perceber, se você olhar direitinho aqui na mitocôndria, tá vendo essa região aqui, ó, entre a membrana externa e a membrana interna? Vamos dar um nome, inclusive tem um nome para essa área, que é chamado de espaço intermembrana. Essa aqui, ó. Entre essa membrana e essa, intermembrana. Entre as cristas e intermembrana. Ou seja, todo espaço entre a membrana interna e externa, ou entre as cristas, que são o espaço entre duas membranas internas, é chamado de intermembrana. Os transportadores de elétrons vão se transportar todo o H+, e todos os elétrons para essa região das cristas. Ou seja, ó, tudo por etapa, ó. Todos os elétrons e o H+, são transportados para as cristas mitocondriais. Beleza. O que é que vai acontecer depois? Ó. Na região mais próxima às cristas mitocondriais, o hidrogênio são transportados da matriz para o espaço intermembrana. Como assim? Aqui dentro é a matriz mitocondrial, ó. Essa partezinha aqui, ó, é a matriz mitocondrial. Vou até marcar ela aqui, ó. Beleza? Essa região daqui é a parte interna da mitocôndria, que é a parte onde estão as cristas mitocondriais. Esse espaço aqui, ó, é o espaço que está entre duas membranas, ou seja, o espaço aqui, ó, intermembrana, tá vendo aqui, ó? Esse espaço aqui. O que é que vai acontecer? Qual o grande intuito aí da cadeia respiratória? Quando o transportador de elétrons, eu botei como exemplo aqui, ó, o NADH e o FADH2,
chegam nas cristas, o H+, é levado, transportado para esse espaço intermembrana. Deu para entender? Ou seja, estão todos na matriz. Inclusive aqueles da glicólise, que foram produzidos na glicólise, ele vai para as cristas, mas primeiro ele entra na matriz. A partir do momento que estão na matriz, existe uma determinada proteína, uma determinada enzima, que vai puxar o H+, tanto do NAD quanto do FAD. Vou voltar. Essa região todinha aqui é a matriz mitocondrial, é por dentro da mitocôndria. Essa estrutura aqui, vendo aqui, é a membrana interna, que é essa aqui, tá vendo? Esse espaço aqui, meio roseado, é a matriz mitocondrial. Essa região daqui, que eu marquei, é a membrana interna da mitocôndria, onde ficam as cristas. Essa aqui, é a membrana externa. Olha aqui, membrana externa, tá vendo? Esse espaço aqui, é o espaço que fica entre as membranas, a membrana externa e a membrana interna, que é esse espaço aqui, tá vendo? Tá vendo esse espaço aqui, entre essa membrana externa e essa membrana interna? Esse espaço é nada mais, nada menos que o espaço intermembrana. Tá ligado o esquema? Tá ligado o esquema? Show? Ou seja, a matriz mitocondrial é essa aqui. Então, o que acontece? O NADH e o FADH2 produzidos tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, eles vão para a matriz. A partir do momento que estão na matriz, eles vão se deslocar lá para as cristas mitocondriais. Estão entendendo? Certo? Então, eles vão se deslocar da matriz para as cristas. Lá nas cristas, existe uma determinada proteína que vai roubar, tirar o elétron e o H+ do NAD e do FAD. Esse H+ vai ser levado da matriz para o espaço intermembrana, o espaço entre as duas membranas. Tá vendo aqui, Olha o H+ aqui, Tá vendo o NAD aqui, O que foi que aconteceu? Essa substância aqui, essa proteína, pegou esse H+, roubou do NAD, tirou do NAD e levou ele, transportou ele lá para fora. Olha aqui, tá vendo? Ou seja, o H+ é transportado da matriz para o espaço intermembrana. Show? Vamos embora. O que vai acontecer depois? Todo o processo da cadeia respiratória, ela vai começar a partir daí. A partir do momento que o NADH e o FADH2 chegam nas cristas, tem uma determinada proteína, uma determinada enzima que vai roubar o H+ e os elétrons desses transportadores e jogar o H+ lá para o espaço intermembrana, que é esse espaço entre a membrana interna e a membrana externa, que é justamente esse espaço aqui, tá vendo? Esse espaço em branco aqui, todo esse espaço aqui é espaço intermembrana. Então, todo o H+ que chega nas cristas é levado para esse espaço aqui, Massa? Show de bola. Então, o que é, na verdade, o que é que acontece na cadeia respiratória? Vamos por partes. Um devagar, cada etapa, eu vou mostrando para vocês como acontece, beleza? Não é difícil, mas é só prestar um pouquinho de atenção que a gente consegue desenrolar. Vamos embora, Primeira coisa. Tanto NAD, tanto NAD quanto FAD transportam e doam elétrons e H+ para uma cadeia transportadora de elétrons. Tá vendo isso aqui, Essa bolinha aqui, roxinha, essa bolinha aqui amarelinha, essa bolinha aqui também, roseada. Isso aqui, na verdade, são proteínas. Beleza. Essas proteínas vão passar elétrons de uma para outra. Quando o NAD e o FAD chegam nas cristas, e essa primeira proteína aqui, rouba
resgata o H+, e os elétrons do NAD e do FAD, tá vendo que ela rouba? O H+ é jogado, transportado para o espaço intermembrana. Os elétrons não é jogado lá para fora. E aí esses elétrons começam a passar de uma proteína para outra, ó. Tá ligado? Essa passagem de elétrons de uma proteína para outra é que é chamado de cadeia transportadora de elétrons. O elétron ele vai passando de uma proteína para outra, de uma proteína para outra, de uma proteína para outra. Tá vendo aqui? Tá vendo que ele passou de uma para outra? Esse Ezinho aqui, ó, quer dizer elétrons, ó. Elétrons, aqui, ó, tá vendo? Ó? Tudo elétrons. Como ele salta de uma proteína para outra, a gente diz que a membrana é uma cadeia transportadora de elétrons. Show de bola? A partir do momento que esses elétrons eles vão sendo jogados, transportados de uma proteína para outra, aí o H+ é jogado lá para fora da matriz, para o espaço intermembrana. Então, o primeiro processo, a primeira etapa do processo é o NAD e o FAD transportam H+ e elétrons para a crista mitocondrial. Os elétrons são retirados e são colocados numa cadeia transportadora de elétrons, e o H+, que é tirado do NAD e do FAD, é transportado para esse espaço que fica entre as duas membranas, interna e externa. Ó, o nome dessas proteínas vocês não estudam no ensino médio. Vocês só vão precisar saber o nome da primeira. Por que a primeira? Porque é ela que inicia a retirada do NAD e do FAD, do H+ e dos elétrons. Essa primeira aqui, essa primeira proteína é chamada de desidrogenase. É essa aqui, ó. Tá ligado? Em alguns materiais, em algumas videoaulas, os professores chamam ela de NAD desidrogenase. Massa? Então, ela é chamada de desidrogenase. O que é que ela vai fazer? Ela tira o H+ dos transportadores e libera o H+ para o espaço intermembrana e inicia a cadeia transportadora de elétrons entre as outras proteínas. Show de bola? Então, essa primeira proteína, que é a desidrogenase, tira o H+ e os elétrons do NAD e do FAD, aqui, ó, tá vendo? Ó? Começam a pegar esse H+ e jogar para o espaço intermembrana, e os elétrons começam a passar de uma para outra até chegar nessa última aqui, ó, até chegar nessa. Show? Tranquilo? Simbora. Fala, João. Não chama não, João. Já pergunta direto. Porque você fala, professor, aí você já vai digitar. Chego já lá nela. Chego já lá nela. Ó, o que é que vai acontecer? Ó? Os elétrons são capturados pela enzima e o H+ é transportado para o espaço intermembrana, que foi o que eu acabei de dizer, né? Aqui, ó. O H+ tirado do NAD e do FAD são levados para o espaço intermembrana e os elétrons vão ser passados para a cadeia transportadora de elétrons. Tranquilo? A partir do momento que esses elétrons passam de uma proteína para outra, essas proteínas vão ter a função e a capacidade de puxar mais H+. Vendo aqui, ó, o elétron pulou, o hidrogênio, o H+ ele passa. O elétron pulou, essas proteínas começam a puxar o H+ lá para fora. Ligado? Ou seja, a função dessas proteínas é receber os elétrons da primeira, da desidrogenase, e vai ter a capacidade de puxar esse H+ lá para o espaço intermembrana. Tranquilo? Os elétrons capturados saltam para as próximas enzimas chamadas de citocromos, que é essa aqui, ó. Essa primeira é chamada de desidrogenase. Essas próximas são chamadas de citocromos. Qual é a função dos citocromos? Passar elétron de um citocromo para outro e transportar H+ da matriz
para esse espaço intermembrana. Ou seja, a função dos citocromos é recebe elétron, está lá o hidrogênio da matriz. Opa, peraí, joga para o espaço intermembrana. Pegou o elétron, pega o hidrogênio, H+, joga no espaço intermembrana. Ou seja, a primeira enzima aí, que é a desidrogenase, que é essa primeira azulzinha aí do lado esquerdo, ela tem a função de fazer a retirada do NAD e do FAD que estão localizados nos transportadores. Então, ela vai e retira o elétron começa a passar entre os citocromos. A partir do momento que esses elétrons passam pelos citocromos, o citocromo tem a função de puxar mais H+, mais H+, mais H+. Ou seja, a função, na verdade, 9,6, a função, na verdade, dessas proteínas é, na verdade, transportar esses H+, para o espaço intermembrana. É a função delas. É pegar o H+, que está na matriz e jogar no espaço intermembrana. Pegar o H+, na matriz, jogar. Pegar, jogar. Pegar, jogar. Enquanto isso, os elétrons vão passando por essa cadeia transportadora de elétrons, que são chamados, por essas proteínas, que são chamados de citocromos. Ou seja, a partir do momento que esses elétrons saltam entre os citocromos, H+ são transportados para o espaço intermembrana. Estou indo bem devagar, porque esse assunto não é tão fácil, e é indo bem devagar para que vocês entendam. Por isso que eu estou marcando aí no slide, tá certo? Porque aí, quando vocês pegarem o vídeo, depois vocês ficam mais fácil de poder acompanhar. E aí, o que acontece? Ó, o H+ não está saindo da matriz para o espaço intermembrana? Beleza. A gente sabe que na química, onde tem presença de H+, a gente sabe que a solução ela acaba ficando uma solução ácida. Mesmo esses H+, sendo levados para esse espaço aqui intermembrana, a quantidade de H+ aqui na matriz mitocondrial continua alta. Aqui, ó. Mesmo os transportadores de H+, sendo transportados para a matriz, ou para o espaço intermembrana, a região interna da mitocôndria possui uma alta concentração do íon H+. Como tem muito H+ ainda na matriz, o que acontece? Lá na matriz, a organela pode se tornar ácida. Essa acidez pode causar a morte da mitocôndria, pode causar a inatividade da mitocôndria, pode causar a desnaturação proteica das proteínas e das enzimas que é encontrada na matriz mitocondrial. Aqui dentro a gente encontra muitas proteínas, muitas enzimas. Inclusive são enzimas que são responsáveis pela própria respiração celular. Se essa acidez Oxe, calma, João. Calma, a gente vai chegar lá. Não, até 9,5 hoje. Ó, como é que diz? Então, como na matriz tem muitas proteínas e tem muitas enzimas, se essa matriz for ácida, vai acontecer desnaturação proteica. E aí o que acontece? Essas proteínas acabam perdendo a sua função. Tá ligado? Então, qual é a função desses citocromos? É pegar esse H+ e tentar jogar lá para fora. Tentar jogar. Por quê? Para evitar que justamente aconteça uma acidez dentro da organela. Mas mesmo jogando, a quantidade de NAD e FAD que chega da glicólise do ciclo de Krebs é grande. Então, está jogando, mas está chegando. Está jogando e está chegando. Então, a quantidade de H+, que ainda fica na matriz, mesmo jogando lá para fora, ainda é muita, porque está chegando NAD e FAD, NAD e FAD, NAD e FAD. Então, está acontecendo isso. Ó. A matriz nunca vai deixar, na verdade, de ter uma quantidade grande de H+. Tá ligado, João? Você perguntou isso, né? Como é que existe uma concentração de íons, né? Então, vai ter H+ sendo jogado, mas vai ter NAD e vai ter FAD chegando justamente da glicólise, o ciclo de Krebs que está acontecendo. Então, está chegando. E os citocromos estão pegando esse H+, junto com a desidrogenase, está pegando esse H+, e está jogando para o espaço intermembrana. E está chegando mais. Deu para entender? Obrigado? Então, lógico, na parte de cima,
no espaço intermembrana, a quantidade de H+ é maior, vai chegar um ponto que vai ser maior do que do lado de dentro. Não quer dizer que não fique, que não tire a acidez por causa disso. Então, a quantidade de H+ lá fora, no espaço intermembrana, é maior do que do lado de dentro, porque a quantidade de H+ que sai é maior do que a que chega. Ligado? Agora, lógico, como está chegando, não vai acabar os H+ aqui dentro da matriz, não vai acabar. Então, se tem H+ aqui dentro da matriz, continua sendo uma solução ácida. Se essa acidez não for diminuída, o que, é que vai acontecer? Ficando ácida e ela perde a sua função, ela acaba morrendo. Deu para entender? Show de bola? Então, o que acontece? Mesmo tendo H+ indo para o espaço intermembrana, o espaço intermembrana, a concentração de H+ é maior do que o lado de dentro, mas o lado de dentro tem presença de H+, então acaba se transformando numa concentração ácida. Eu vou precisar fazer alguma coisa para tirar essa acidez, porque se ficar ácido, a mitocôndria morre. Ela deixa de atuar, deixa de fazer a sua função. A respiração celular ela fica interrompida. E aí, o que é que a mitocôndria faz? Aí onde entra o oxigênio. Olha para cá. Isso foi o que o Eni perguntou. Olha para cá. O elétron saiu dessa primeira enzima, que é a desidrogenase, e foi para os citocromos. Olha. Foi para os citocromos. Beleza. Quando chegar nessa última enzima, nesse último citocromo, o que é que vai acontecer? No lugar desse elétron, fazer com que muitos H+ saiam, essa proteína vai permitir a entrada de oxigênio. As outras não faziam isso, mas essa faz. Esse oxigênio aqui que entra na matriz mitocondrial vai se ligar aos H+ que tem aqui na matriz e vai formar essa água produzida pela entrada do O2 é o que vai diminuir a acidez. Ou seja, na última enzima ocorre a absorção do gás oxigênio. E junto com o H+ e os elétrons que estão localizados na última enzima, acontece a formação da molécula de água. Que massa, velho! Ou seja, a água, na verdade, produzida vai diminuir a acidez. E essa água é produzida a partir do momento que o oxigênio ele entra na mitocôndria, ele entra na matriz mitocondrial. Ou seja, foi a resposta do Enem. Qual é a função do oxigênio na célula? É produzir gás carbônico? Não, não é. E qual é a função do O2 na mitocôndria? A função do O2 é capturar H+, ou seja, o O2 é um receptor, de elétrons, de H+, e capturar os hidrogênios e formar água. A partir do momento que forma água, ela acaba evitando a acidez dentro da mitocôndria. Inclusive, foi uma questão do Enem que foi perguntado, que era justamente a função tá ligado? Ela vai acabar fazendo com que, porque na verdade é essa acidez, viu, João? É por causa da retirada do H+, né? Como o H+ ele está livre lá na matriz, a partir do momento que esse H+ se junta com a molécula de água, você vai retirar esse H+, né? Então a diminuição da acidez é justamente por diminuir a quantidade desses H+ que estão livres lá na região das cristas mitocondriais. Então, por isso que quando a gente fala que
A função desse oxigênio no processo de respiração celular, a função dele é ser um aceptor de elétrons, é ser um aceptor de H+. Ele vai pegar e vai se ligar a ele para formar água. Ou seja, a retirada da acidez é justamente fazer essa diminuição do H+. Ou seja, a mitocôndria, na verdade, ela tende a diminuir a quantidade de H+ dentro da mitocôndria, justamente porque esse H+ é levado para o espaço intermembrana e com a entrada do oxigênio, ela é responsável por formar a molécula da água. Então, ele é um aceptor final de elétrons, um aceptor final de H+. Tá massa? Então, quando a Enem perguntou assim, qual é a função da molécula de oxigênio na célula? É produzir energia. Beleza, todo aluno sabe disso. Mas qual é o papel dela mesmo? Qual é a função dela, na verdade? A função dela é ser um aceptor de H+, se ligar ao H+, produzir água e, com isso, diminuir a acidez da mitocôndria. Ou seja, quando a gente estuda glicose mais O2 produzindo gás carbônico mais água, cada um vai produzir uma coisa. A glicose, quando passa pela glicose, quando passa pela glicólise e pelo ciclo de Krebs, vai produzir gás carbônico. E o O2, ele entra na matriz mitocondrial, numa região próximo das cristas, se liga com o H+ e forma a molécula da água. Que massa, não é? Tá, professor, e aí os ATPs? Calma, vai chegar agora. Eu. Everton, eu. Tio Everton. Ó. Ó, presta atenção aqui. Deixa eu aumentar aqui, porque senão eu não enxergo. Pronto, ó. O que é que vai acontecer? Até então, a gente não falou de ATP. Mas, professor, você disse que a última etapa é que produz maior quantidade de ATP. Até então, você não falou nada de ATP. Aí a gente vai ver agora. Olha para cá. Presta atenção. Ó. Tá vendo que a quantidade aqui de H+, fora da mitocôndria, ou seja, no espaço intermembrana, a quantidade de H+ é muito alta, é maior do que do lado de dentro. Por que maior do lado de dentro, professor? Porque mesmo chegando NAD e FAD, o H+ está sendo jogado lá para fora e o H+ que está lá dentro se juntou com O2 para formar água. Então, a quantidade lá fora de H+ é muito grande. Ou seja, a concentração de H+ está maior no espaço intermembrana. Beleza. Só que quando a gente estudou membrana plasmática, a gente estudou que quando as substâncias estão em maior quantidade, elas passam para onde tem menor quantidade. Lembra do chamado transporte passivo? Me diz aí no chat, qual é o transporte em que o soluto passa de onde tem mais para onde tem menos, com a presença de proteínas transportadoras? Difusão. Qual difusão? A facilitada. Até porque a difusão simples é a passagem de gases. Gases. Íons, como H+, ele não passa pelo fosfolipídio. Não passa. Ele vai precisar de uma proteína transportadora. Tá ligado? Só que tem uma coisa. Esse H+ que saiu, ele vai precisar entrar. Por quê? Porque a difusão é um transporte passivo. No transporte passivo, as substâncias precisam ficar equilibradas. Se a quantidade de H+ que saiu é maior fora, a tendência é eles entrarem.
por difusão facilitada para a concentração de H+ fora e dentro da célula ficar estável. Por isso que a quantidade de H+ que sai é grande, porque está entrando também. Então, a desidrogenase e os citocromos estão jogando H+, estão jogando H+, estão jogando H+. Está entrando, está chegando NAD, mas elas estão. Por isso que a quantidade de oxigênio que as mitocôndrias precisam é muito grande, meu amigo. Você precisa respirar. Você não consegue passar muito tempo sem respirar, porque pode acontecer um aumento de acidez na mitocôndria e chegar o paciente a óbito. Por quê? Porque eu preciso tirar essa acidez. Então, se o H+ está chegando e ele está entrando, eu preciso fazer com que esse H+ forme água e eu preciso fazer com que esse H+ saia da mitocôndria. Então, o H+ sai, entra, chega, forma água. Sai, chega, entra, forma água. E assim faz. Aí você faz. Tá, e o ATP? Eu quero saber do ATP, pelo amor de Deus. Você está falando de muita coisa aí, mas não quero, eu quero saber do ATP. Olha para cá. O H+, ele vai entrar. Beleza. É um íon. É difusão facilitada. Eu preciso de uma proteína carregadora. As proteínas chamadas de permeases, eu preciso de uma proteína transportadora específica. Vai entrar pelos citocromos? Não, não vai. Por quê? Porque o citocromo já tá habituado, vamos dizer assim, ele já tem uma responsabilidade que é pegar o H+ de dentro e botar lá para fora. Não tem como parar e pegar o H+ de lá de fora e botar para dentro. Não tem. Né? Então, pelos citocromos, não pode ser. Por essas aqui, não pode ser. O H+ pode até tentar passar pelo citocromo. O citocromo, opa, peraí, meu amigo, já, aqui é só para sair. Ah, beleza. Tem outra? Tem. Sim. Ó. Essa outra é essa aqui, ó. Essa enzima aqui grande. Essa enzima é chamada de ATP. Eu até fiz a pergunta, inclusive até o João perguntou. O H+ não consegue ser transportado pelos fosfolipídios e nem pelas enzimas por onde foi transportado, por onde ele passou. E aí? Aí ele vai poder passar, só que ele passa por essa aqui, ó. Essa enzima aqui, que parece uma turbina de um avião, né? Aqui, ó, parece uma turbina, parece um moinho de uma hidrelétrica, né? Parece um moinho de uma hidrelétrica. Essa enzima é chamada de ATP sintase. O que é que ela vai fazer? Ela vai permitir que os H+ que estão no espaço intermembrana passe por ela e volte para a matriz. Tá ligado? É por ela que passa. Só que tem uma coisa. Aqui, ó. O H+ é transportado pela ATP sintase. Só que tem uma coisa. Tá vendo que ela parece uma turbina? Parece um moinho de uma hidrelétrica. Já tiveram aula sobre energias hidrelétricas? O que é que acontece com as energias hidrelétricas? Quando passa água, é isso. Na verdade, essa enzima está atuando como uma permease, então uma difusão facilitada. Né? Certo? Ó. Como é que faz uma energia hidrelétrica? Né? Como é que a turbina da usina hidrelétrica ela se move? Move, passa água, aí a força começa a rodar, né? E a água vai-se embora, né? Passa, move e vai embora. Essa movimentação é que produz energia. Produz energia mecânica, não sei o quê, e aí vai. Isso, vai produzir energia mecânica, e aí essa energia mecânica promove a formação de energia elétrica. O que acontece? Quando o H+ passa por essa enzima, ele movimenta a turbina da enzima. Aí ela faz vum, vum. Toda vez que passa o H+, vum, 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 vum. Essa energia produzida pela movimentação da turbina, essa energia liberada pela movimentação da turbina, faz com que o ADP, molécula de adenosina difosfato, ou seja, com 2 fósforos, permita a entrada do oxigênio.
último citocromo permite esse oxigênio. Onde? Aqui, ó, pela membrana. E como o oxigênio é um gás, o oxigênio ele pode passar pelos fosfolipídios, né? Aí o que acontece? Esse O2 ele se junta com o hidrogênio, com o H+, que é puxado por esse citocromo aqui, ó, para formar água, juntamente com os elétrons. Tá vendo aqui, ó? O H+, que é liberado aqui na matriz, esse citocromo puxa, aí puxa também com a molécula do O2 e forma aqui, ó, a molécula da água. Alguém perguntou aí. Isso, Clara. Isso, na verdade, essa própria água ela vai ser utilizada pelo funcionamento da própria matriz ou até mesmo da própria célula, né? Tá ligado? Aí o que acontece? Fica na matriz, ou fica na matriz, ou fica na matriz ou vai para a célula, né? Tá ligado? Aí o que acontece, ó? Sim, aí quando o H+ passa, essa turbina ela funciona. Aí, O ATP, que é a adenosina trifosfato, na verdade é a junção do ADP, adenosina de fosfato, com a molécula de fósforo inorgânico. O fósforo inorgânico, ele é até absorvido na alimentação. Então, quando o fósforo inorgânico ele se junta com ADP, forma o ATP, que é justamente a energia que a célula vai conseguir armazenar. Então, a turbina, na verdade, ela tem a função de produzir o ATP na respiração celular. Mas como é que ela produz o ATP? A partir do momento que esse H+, que está localizado em maior quantidade no espaço intermembrana, passa por ela. Então, quando o H+ passa, ela permite que ela passe para dentro da mitocôndria, essa turbina funciona e produz a molécula de ATP. Tá ligado? Mas vale lembrar, esse ATP só é produzido a partir do momento que o H+ passa pela turbina. Tá ligado? De onde é que vem esse H+? Esse H+ aqui de fora vem justamente, desculpa aí, ó, vem justamente dos transportadores de elétrons. Aqui, ó, tá vendo? Por isso que a glicólise e o ciclo de Krebs são tão importantes. Por quê? Porque eles transportam esses H+, esses elétrons para as cristas, e esse H+ consegue sair para que ele passe pela ATP sintase. Essa movimentação da turbina é que produz a molécula de ATP. Tá ligado o esquema? Ou seja, a turbina, formada pela passagem de H+, consegue juntar ADP mais fósforo, formando ATP. Isso. O fósforo inorgânico, ele vem através da alimentação. E o ATP, ele aparece a partir do momento que um ATP ele é quebrado. Quando a célula precisar... Deixa eu ver o que eu faço aqui para mostrar para você. Vou pegar aqui a caneta. Imagine que aqui eu tenho 3 fósforos de um ATP. A célula vai precisar de energia. O que é que ela faz? Quebra isso aqui, ó. Fica um ADP, uma adenosina difosfato. Só tem 2 fosfatos. O ADP está aqui. Já está lá na célula. Ligado? O ADP está lá. A partir do momento que esse ADP está localizado lá na matriz mitocondrial, ela pode se juntar a outro ATP, ela pode se juntar a outro fósforo para formar de novo ATP. Quando a célula precisar de energia, quebra aqui, ó. A energia liberada aqui na quebra é o que vai para a célula, para a fisiologia celular. Então, o ADP, na verdade, ele aparece a partir do momento que já teve uma quebra. Por isso que, na terça-feira, quando a gente começou a aula, eu até disse que quando a molécula de ATP é quebrada, essas moléculas de fósforo, elas podem ser reaproveitadas. Pode ver no iniciozinho, quando você for estudar, quando você pegar o slide, você pode ver que tem essa informação no slidezinho. Então, quando o ADP se junta com o ATP, esse ADP já está na célula,
Esse fosfato inorgânico a gente pode consumir na alimentação. E aí o que acontece? Se junta, forma ATP. Precisou de energia, o ATP já foi produzido pela respiração celular, aí o que acontece? Esse ATP é quebrado, ligado? Ó. Essa energia liberada, a célula pega para a fisiologia de toda a célula. Tá ligado? Ou seja, o intuito da respiração celular é produzir energia. Mas é tranquilo, tranquilo. O assunto não é difícil, não. Principalmente na aula da terça. Mas, então, liberou essa energia, quebrou essa energia do terceiro fosfato, essa energia vai para a célula. Beleza. A partir do momento que acontece a cadeia respiratória, os ATPs são produzidos, esse fósforo, desculpa, se junta com o ATP para formar de novo o ATP. Precisou de energia, quebra de novo, libera, vai para a célula. Respiração celular, junta de novo ATP. Tá ligado? A ideia é essa. Show de bola? Então, da cadeia respiratória, o que é perguntado? É perguntado onde acontece a produção do ATP, que é justamente pelo H+, que é passado pela ATP sintase, que é essa enzima, e qual é o papel do oxigênio, que é o que foi cair no Enem. E o papel do oxigênio é ser um aceptor de H+, um aceptor de elétrons, para a formação da molécula de água e diminuir essa acidez aí da mitocôndria. Show de bola? Tranquilo? Só que tem uma coisa, a gente finalizar mesmo, porque isso aqui é o top dos tops mesmo. São 9 horas, meu Deus. A gente finalizar com chave de ouro. Ó, o que acontece? Na glicólise, são 2 ATPs. No ciclo de Krebs, são 2 ATPs. Mas, e na cadeia respiratória? São muitos. É a fase que tem maior produção de ATP. Mas, show de bola. Só que para a gente contar quantos ATPs são produzidos, a gente precisa fazer um cálculo. Por quê? Porque a quantidade de energia que é resultante do NADH é maior do que do FADH2. Quando a gente vai pegar o NAD, a gente precisa pegar o NAD e multiplicar isso por 3. É a quantidade de energia que cada NAD produz. Quando a gente pega o FAD, a gente multiplica isso por 2. Aí você faz, mas por que essa diferença? Porque a enzima específica do NAD, ela vai produzir uma energia maior do que de FAD. Eu já falei no início, vou explicar no final. E vai estar no portal a partir de amanhã. Já mandei para as coordenadoras do Farol e Médio. Passa? Ó. Ou seja, quando tem NAD, eu vou precisar multiplicar a quantidade de NADs liberados por 3, e a de FAD eu vou ter que multiplicar esses FADs por 2. Ou seja, na glicólise, existe a liberação de 2 NADs. Como o NAD vai produzir uma energia maior e tem que multiplicar por 3, na glicólise, como é liberado 2 NADs, a cadeia respiratória com os NADs que vem de lá da glicólise vai produzir 6 ATPs. Ou seja, os 2 NADs que foram para as cristas mitocondriais e que esses NADs trouxeram H+, e esses H+, foram responsáveis por acontecer a cadeia respiratória, vão produzir 6 ATPs. Só que, de lá do ciclo de Krebs, são liberados 8 NADs. O NAD precisa multiplicar por 3. Ou seja, os NADs liberados no ciclo de Krebs, quando chegam na cadeia respiratória, vão produzir 24 ATPs. Beleza. O FAD é produzido só no ciclo de Krebs. São 2. E aí multiplicado por 2. Aí o que acontece? 2 FADs, porque é um em cada ciclo de Krebs, multiplicado por 2, vai produzir só 4 ATPs. Ou seja, 6 ATPs dos NADs liberados na glicose. 24 ATPs liberados pelos NADs do ciclo de Krebs.
e 4 ATPs produzidos pelo FAD liberados no ciclo de Krebs. A cadeia respiratória incompleta vai dar 34 moléculas de ATP. Olha a diferença. Na glicólise só são 2 ATPs. No ciclo de Krebs, 2 ATPs. E na cadeia respiratória são 34. Chega. É muita coisa, né? No final da cadeia, no final de toda a respiração celular, o que é que vai acontecer? O que é perguntado isso, viu? Porque ele começa a calcular a quantidade de energia produzida na respiração celular por completo. E aí o que é que vai acontecer? No final da respiração celular, eu tenho 34 ATPs produzidos na cadeia respiratória, 2 ATPs produzidos na glicólise e 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs, totalizando 38 ATPs. Ou seja, a respiração celular, ela fornece 38 ATPs. E por que multiplica, aquela Clara perguntou, por 3 e por 2? Porque a desidrogenase, que retira os hidrogênios do NAD, ela é responsável por uma produção maior de elétrons, uma liberação maior de elétrons, que tem a função de produzir uma quantidade maior de ATPs. Já a enzima que é responsável por tirar os hidrogênios do FAD, do H+, do FAD, ela vai produzir uma energia menor. Por isso que a gente multiplica o NAD por 3, porque são 3 ATPs a mais, e no FAD 2, porque são 2 ATPs a mais. A quantidade de energia que cada enzima tira, né? O hidrogênio do NAD e o hidrogênio do FAD. Tá ligado? No NAD a energia é maior, no FAD a energia é menor. Por isso que multiplica por 3 e por 2. Show de bola? Para ser bem sincero, Buclarinha, normalmente isso não é perguntado. Eu sempre gosto de pecar pelo excesso. Normalmente, quando fala sobre questões de respiração celular, normalmente é perguntado quantos ATPs é produzido em cada etapa, para saber se o aluno conhece qual é a quantidade de ATP produzido no final do processo. Tá ligado? 2 na glicólise, 2 no ciclo de Krebs e 34 na cadeia respiratória. No final das contas, 38. Aí a pergunta é, por que na cadeia respiratória a quantidade de energia produzida é maior do que em qualquer outra etapa? Porque na cadeia respiratória, que o H+, liberados nas etapas anteriores, vai ser utilizado para funcionar a ATP sintaxe, que é justamente ela que é responsável pela produção do ATP. Ou seja, nenhuma outra etapa tem ATP sintaxe. Então, quem faz com que a turbina funcione é o H+. E essa enzima só é encontrada nas cristas mitocondriais. Por isso que a produção na cadeia respiratória é alta. Agora, que fique bem claro, essa última etapa, ela só acontece por causa do NAD, que é liberado na glicólise no ciclo de Krebs, e do FAD-H2, que é liberado no ciclo de Krebs. Se não fosse isso, o processo não aconteceria. Show de bola, galera? Deu para entender? Oi, fala, João. A gente ainda vai entrar em fermentação. Fermentação é mais fácil, porque inclusive a gente até viu lá no iníciozinho do ano, lembra que teve uma aulazinha para um simulado, que a gente falou rapidinho sobre fermentação? Eu acredito que não vai ter dúvida não, porque é um conteúdo também muito pequenininho, então para a gente finalizar isso hoje, porque na terça a gente não tem aula porque é feriado, né? Então a gente só vai ter na quinta. Os elétrons, na verdade, eles que vão... os elétrons, na verdade, quando ele é passado da deshidrogenase para os citocromos, é ele que vai ativar o citocromo para pegar o H+ da matriz e levar para o espaço intermembrana. Tá vendo? O elétron chega, o H+ é levado lá para fora.
Tá vendo, ó? Aqui também, ó, o elétron chega, o H+ é liberado ao espaço intermembrana. É ele que ativa, na verdade, essas enzimas, fazer justamente a captura do H+ da matriz para o espaço intermembrana. Show de bola? Tranquilo? Pronto. Respiração celular, alguma dúvida? Show de bola? Tranquilo? Posso passar para a fermentação, dar um feedback aí no chat. É um assunto com muito detalhezinho, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive é o conteúdo de citologia que é o que causa a maior quantidade de erros nos vestibulares. Praticamente o terror dos alunos no ensino médio, no primeiro ano, é respiração celular e fotossíntese. Porque é tão tranquilo. É um assunto chatinho, não vou mentir para você, não. Mas, assim, quando você começa a entender o processo, não é tão difícil, não é, ligado? E quando cai questão no Enem sobre respiração celular, nos vestibulares em si, é o conteúdo que mais causa erro dos alunos. E muitas vezes é perguntado característica básica, que na aula você consegue saber tranquilo, que é essa questão do oxigênio, que é essa questão do gás carbônico, porque onde é que o gás carbônico é produzido, porque o aluno acha que é pelo oxigênio, não é, pela glicose, tá ligado? Qual é o papel do oxigênio? É formar qual é a quantidade de ATP produzido. Então, assim, tranquilo. As duas primeiras etapas que eu dei o início hoje, que é a glicólise, aí a gente falou sobre ATP e falou também sobre o ciclo de Krebs. Obrigado? Vamos embora? Aqui, ó, pronto. Aqui eu fiz um esqueminha, porque vocês estão em casa, né? Quando vocês pegarem esse material, vai ficar, inclusive, até mais fácil de vocês estudarem. Isso, eu sou um pouquinho a mais, então dá para você pegar tranquilo. Eu fiz esse esqueminha aqui para quando vocês estudarem, vocês ficarem mais fácil de vocês entender aí o processo de cadeia respiratória, certo? É só para você por etapa. Então, se a gente for por etapa, ó, o que vai acontecer aqui? Olha aqui embaixo, ó. Nada de FADH2 produzido das etapas anteriores vão liberar elétrons ricos em energia para as proteínas da membrana. Aí eu fiz em sequência, porque aí você, quando for passando, você vai vendo quais são as sequências, tá? Desculpa aí agora. Aqui. Os elétrons ricos em energia vão passar atraídos pelo O2 por uma série de proteínas da cadeia respiratória, que são os citocromos. 3 dessas proteínas vão utilizar a energia desses elétrons para bombear catais. Inclusive, foi a pergunta do João aí. Qual é a função dos elétrons? É ativar, né, esses citocromos para bombear H+ para o lado de fora. Quando os elétrons se encontrar com O2, vai se formar água, e por isso que o oxigênio é sempre o final de elétrons. Eu até comentei isso, né? Por isso que a gente precisa de tanto oxigênio para respirar. O bombeamento de H+ para o lado intermembranoso dessa região fica ácido, e por difusão, H+ tendem a voltar para a matriz. O único caminho dela é pela CTP, o H+ é pela ATP sintase. A passagem do H+ pela ATP sintase é o que forma o ATP. Então, fiz esse esqueminho para vocês entenderem como é o processo, tá ligado? E as cristas, ó, aqui é a membrana aqui, ó. Essa membrana aqui externa, essa membrana aqui, e as cristas, que são essas curvinhas, na verdade, é essa membraninha aqui, onde tem essas proteínas. É lindo? Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui, para ficar mais fácil para vocês estarem em casa. Lindo, né? Show de bola, né? Pronto, então, no final do processo, glicólise, quebra da glicose, formação do ácido pirúvico, só para a gente terminar. Ciclo de Krebs, produção do ácido cítrico, liberação de gás carbônico. Cadeia respiratória, formação de ATP e formação de água com a entrada de O2 e com o H+. Show de bola. Tranquilo. Lindo? Show de bola? Posso passar? Vamos embora. Fermentação. Inclusive, se você voltar aí o pensamento de vocês, você vai ver que a gente falou sobre ele. Lembra que a gente teve uma aula que foi para um simulado,
Eu acho que as turmas tiveram aula comigo, foi a primeira aula que a gente tem, o primeiro contato que a gente teve, que foi justamente sobre um simulado que teve. Vamos recapitular isso, né? Vamos lá. Que, na verdade, é o processo de fermentação. A fermentação, na verdade, isso é. A fermentação, na verdade, é um processo também energético. Também energético. Tá? Na verdade, esse processo vai acontecer com a quebra da glicose. Ou seja, a fermentação, na verdade, ela acontece até 9h30. Ela acontece apenas com uma única etapa, que é a etapa da glicólise, que é a quebra da glicose. A gente viu que quando acontece quebra da glicose, existe a formação do ácido pirúvico, show. Só que a fermentação ela vai acontecer somente com a ausência do O2, porque se tiver O2, não é fermentação, é respiração celular. Por isso que a fermentação é um processo anaeróbico. E nesse processo de quebra de glicose vai acontecer a produção de ATP. E a gente já viu que na quebra da glicose é produzido 2 moléculas de ATP, ou seja, nas fermentações, e aí existem 2 tipos, que é a lática e a alcoólica, vai acontecer a produção de 2 moléculas de ATP. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que na fermentação lática existe a formação do ácido lático e na fermentação alcoólica existe a formação do álcool etílico. Beleza? Mas os processos das duas são muito semelhantes. Muito semelhantes. Que é o quê? As duas vão acontecer quebra da glicose. Passa? No caso aqui, João, aqui você está pensando na questão da liberação de H+, né? Aqui não é respiração celular. Na verdade, não tem a etapa da respiratória, é só a primeira etapa, é só a formação. Aí o que é que vai acontecer? Olha aqui, ó, que é o que normalmente os alunos têm dúvida. A fermentação é um mecanismo, é só o que acontece, seria só a glicose, exatamente. Na verdade, a fermentação é um mecanismo energético. Beleza, é a quebra da glicose. O que é que acontece? Muito aluno acha que o principal intuito da fermentação é a quebra da glicose e a produção dessas 2 moléculas de ATP. E não é. Não é não. E é o que, lindo? É o seguinte, quando quebra a glicose, tanto numa etapa quanto na outra, você pode olhar para aqui, ó, a gente ir para as etapas. Quando acontecer a quebra da glicose, tanto aqui na fermentação lática quanto aqui na fermentação alcoólica, vai acontecer a liberação de hidrogênio, ou seja, vai liberar NADH. Melhor, tanto aqui quanto aqui. Beleza? Show. O que é que vai acontecer? Se produzir NADH, o NAD ele fica ocupado. E a glicólise, para acontecer, eu preciso de NAD, porque toda vez que acontece glicólise e quebra da glicose, eu tenho liberação de hidrogênio. Ou seja, todo NAD produzido na quebra da glicose, ela precisa voltar, ele precisa voltar para o processo para que esse NAD seja utilizado de novo na glicólise. Existe uma formação do NADH, mas existe uma desformação do NAD. Ou seja, o hidrogênio é liberado, mas depois ele precisa voltar para que aconteça a desliberação, né, do NAD. O NAD ele precisa ser utilizado, mas ele precisa voltar a ser o hidrogênio para ser reutilizado novamente. Por isso que quando você tiver aqui, ó, o NAD está aqui sozinho, forma o NADH2, o NADH2 volta e o NAD sai sozinho. E aí esse NAD vai ser utilizado justamente para começar uma nova glicose. A mesma coisa aqui na fermentação alcoólica.
o NADH2, tá vendo? Ó? O NAD entra, forma o NADH2. O que acontece? Ele volta, o NAD que é desformado volta para a glicose, para começar o processo de glicólise. Porque se você olhar até as fórmulas onde tem o hidrogênio, você vê que bate com a quantidade de glicose. Na fermentação lática, por exemplo, existe a formação do ácido lático. Existe a formação do ácido lático, e se você olhar o ácido lático, por exemplo, C3H6O3, a quantidade de hidrogênios, tá vendo? Isso para um ácido lático, ou seja, o NAD se formou o NADH2, o NADH, ele vem, volta com os hidrogênios e o NAD volta para o processo. Ou seja, qual é o principal intuito da fermentação? É produzir ATP? É fazer com que o hidrogênio seja retirado para a formação do ácido pirúvico, mas ele volta para configurar a formação do ácido lático e do álcool etílico. Toda quebra de glicose tem formação do ácido pirúvico. Quando é lá nas mitocôndrias, esse ácido pirúvico entra na mitocôndria. Aqui não. Por exemplo, fermentação lática é feita por bactérias. A gente faz nos nossos músculos quando tem falta de oxigênio. Aí, o que acontece? A glicose não é quebrada? Não tem formação do ácido pirúvico? Tem. Não tem liberação de hidrogênio? Tem. Mas esse ácido pirúvico vai fazer o que com ele? Ele vai precisar receber de novo esses hidrogênios que foram liberados para a formação dele mesmo, para formar o ácido lático. A mesma coisa vai acontecer na fermentação alcoólica. Quando a gente vai olhar a fermentação alcoólica, quando a gente vai olhar a fermentação alcoólica, olha aqui, como é a fórmula? C2H5OH. São 6 hidrogênios, ou seja, o NAD entrou para pegar os hidrogênios liberados na formação dos 2 ácidos pirúvicos. Depois que aconteceu o quê? Ele volta, forma o álcool etílico, os NADs são liberados para iniciar o processo. Lá na respiração, quando o NAD vai para as cristas e o NAD permite que a desidrogenase tire o hidrogênio dele, o NAD volta. Volta para quê? Para pegar mais hidrogênios, tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs, para levar para a cadeia respiratória. O que acontece na cadeia respiratória? Tira o H+, e os elétrons. Aí o que acontece com o NAD? O NAD agora sozinho, opa, peraí, vou pegar mais. Vai lá, pega no citoplasma, o que foi liberado na glicólise, pega do ciclo de Krebs, vai lá para as cristas, a desidrogenase, tira o hidrogênio, ao nada. Não, vou lá, e fica assim. Tá ligado? Por quê? Porque toda fermentação acarreta a formação de ácido pirúvico. E toda formação de ácido pirúvico acarreta na liberação de hidrogênios. Deu para entender, galera? Show? Então, o principal intuito, na verdade, da fermentação não é tanto a produção de energia, porque a produção de energia só são 2 ATPs, é muito pouco, mas é estar sempre com o NAD livre para que a glicose seja quebrada. Por quê? Porque o que vai ser utilizado pelo ser vivo que faz fermentação não é o ATP, é a substância que é produzida, que é o ácido lático ou o álcool etílico. Está entendendo? Ou seja, na fermentação lática vai acontecer quebra da glicose, vai acontecer formação de ácido pirúvico. E o que acontece? Os hidrogênios retornam, o NAD vem, transporta esses hidrogênios, devolve para a substância do ácido pirúvico e, no final das contas, vai acontecer a formação do ácido lático. E onde é que é usado esse ácido lático? É usado na fabricação de derivados de queijo, derivados de leite, iogurtes, ou
quando os músculos esqueléticos deixam de ter oxigênio. Quando você faz uma atividade física muito intensa, que a capacidade respiratória, atividade física, não imagina, a quantidade de oxigênio que entra, e ela é degradada para produzir energia, mas a quantidade de oxigênio que entra não supre a quantidade de energia que você gasta, e a frequência cardíaca não consegue mandar oxigênio para os músculos, o que acontece? O músculo deixa de ter oxigênio, deixa de fazer respiração salar, começa a produzir fermentação lática, nos músculos tem ácido lático. Você faz, tá, e o ácido lático faz o quê? Promove as câimbras e as dores musculares, as fadigas. Por quê? Porque o ácido lático ele faz com que as fibras musculares contraiam, mas não deixem ela relaxar. Todo músculo contrai e relaxa. Aqui, ó. Meu músculo, ó, contrai e relaxa. Quando dá a produção de ácido lático em excesso, o que acontece? Contrai, fica aquele músculo preso. Por quê? Porque o ácido lático acaba não permitindo a entrada de substâncias, como potássio, por exemplo. E aí o músculo não relaxa. Aí o músculo fica assim, ó, rígido. Por isso que fica aquela dor, aquela queimação. É um excesso de ácido lático. Ou seja, o músculo não faz respiração salar, porque tem diminuição na quantidade de oxigênio e começa a produzir fermentação lática e o ácido lático acaba sendo tóxico para os músculos. Além disso, ainda tem a quantidade de ATP que é produzida. Tá ligado? Ainda tem a quantidade de ATP que é produzida. Por quê? Porque quando o músculo faz respiração salar, são 38 ATP, meu amigo. Quando ele faz glicólise, só quando ele faz fermentação, só 2 ATPs. Olha a quantidade de energia que é muito baixa. Muito baixa. Deu para entender? Então, a fermentação lática é produzida nos derivados de iogurtes, queijos, leite. Sabe aquele saborzinho meio azedinho que tem no iogurte? Você tomar aquele iogurtezinho no colégio amanhã na hora do trabalho, você fizer que saborzinho azedinho, aí você, eita, é ácido lático, não, chega ácido lático. Aí você fica só lembrando da aula. Não, normalmente, viu, Heitor, quando tem questão sobre fermentação nas provas, normalmente nas questões é perguntado sobre essa questão da fadiga muscular, porque o músculo produz, né? E também qual é a diferença da fermentação lática e alcoólica, tá ligado? E a fermentação alcoólica, qual é a diferença entre elas? Só para a gente finalizar. A fermentação alcoólica é muito semelhante no processo. A diferença é... meu Deus, o que eu fiz aqui, senhora? Ó, deixa eu usar a borracha aqui, meu Deus, quase que eu... Deixa tudo aqui, ó. A fermentação alcoólica, ela tem uma diferença. Por quê? Porque ela tem liberação de gás carbônico. Tá, para formar o álcool etílico, que é C2H5H. Mas vai ter o mesmo esquema. Quebra da glicose, muitas vezes feito por fungos, né? A quebra da glicose produz ácido pirúvico e os NADs, o mesmo esquema, o NAD volta, né, com os hidrogênios, só que a diferença é que quando tem a formação do ácido pirúvico e para formar o etílico, libera um de gás carbônico e forma um alquetílico, que é o C2H5H. E onde é que é usado essa fermentação alcoólica? Na produção de bebidas alcoólicas. E é tão interessante porque quando eu estou dando aula sobre isso, normalmente o pessoal pergunta assim, professor, e as bebidas que são destiladas? Na verdade, toda bebida é fermentada. Só que tem bebidas que só são fermentadas. Tem outras que passam por um processo de destilação. Vocês vão ver isso na química depois, não é comigo. Inclusive, vou até pedir para o Daniel explicar esse processo de destilação. E aí elas passam por destilações para justamente ocasionar a produção da bebida. Mas como tem produção de álcool etílico, tem que ter processos de fermentação. Ligado? A cerveja, por exemplo, eita mesmo aqui é fermentação alcoólica, depois eu mudo aí. A cerveja, por exemplo, ela passa por esse processo de fermentação alcoólica. Então,
só é fermentada. Tá ligado? A mesma coisa acontece com os vinhos e tal. Mas as bebidas que são as bebidas que são conhecidas como bebidas destiladas, elas primeiro passam por processo de fermentação para justamente ocasionar na produção de álcool etílico, né? E aí depois passa pelo processo de destilação. A mesma coisa acontece na formação do pão. Por quê? Porque o gás carbônico que é liberado no pão é utilizado para inflar a massa. Até o João perguntou sobre isso, e aí eu me lembro, né, lembrei dele hoje, que ele perguntou assim, tá, então quer dizer que no pão tem álcool etílico, então a gente está tomando álcool aí quando come pão, não é? É não. Mas por que não é? Porque a massa do pão, ele tem álcool etílico, mas a massa ela vai ao forno. Esse álcool etílico, pequena, esse álcool etílico ele é evaporado, tá ligado? É por isso que não tem álcool etílico. Massa, velho. Agora, é lógico, se você comer a massa fresca, aí a quantidade tem álcool etílico, mas a quantidade é pequena. Tá ligado? O processo de fermentação ele é pequeno. Mas o mesmo produzido, ele é todo evaporado. Por isso que não tem álcool. Então, pode comer sossegados. A pessoa, você comeu pão e você pega na lei seca, não é comer um pão. É. A quantidade de álcool etílico, na verdade, produzido na massa do pão fresco, ela é pequena. É por isso que ela é toda evaporada. A quantidade é pequena. O processo de fermentação é um processo até devagar, processo rápido. Por isso que não dá para passar por todo o processo de produção de álcool etílico em grande quantidade. Show de bola? Não vai dar mais tempo. Vamos fazer o seguinte, esse slide, deixa eu mandar esses slides para vocês. No slide eu coloquei as respostas do módulo, você pode ver que tem umas questões de sala, então eu coloquei aí também no slide com todas as questões. Esses slides vão estar disponíveis no portal a partir de amanhã, já mandei para os coordenadores, e a gravação da aula, inclusive, deixa eu encerrar aqui a gravação,